Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a minha voz aqui, ainda tá mal, mas vamos lá. Vamos falar sobre a matemática do Corinthians para escapar do rebaixamento. Não vai ser fácil, tá? Eu tô bem preocupado. O presidente Augusto Melo se pronunciou depois da abertura do processo de impeachment solicitado aí pelos conselheiros. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Turma, tô com a tabela aberta aqui e, assim, o Corinthians vai ter que fazer um campeonato a partir de agora acima, isso é meio óbvio, né? Mas acima do que ele vem fazendo. Só que isso não é tão simples assim. A gente está falando de um campeonato em que o Corinthians vai ter que vencer muito mais partidas do que venceu até agora, em 24 jogos. Em 24 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias. 4 vitórias é o mesmo número de vitórias de Cuiabá e Atlético Goianiense, que estão abaixo do Corinthians, pelos critérios. A questão é que o Cuiabá tem 2 jogos a menos. O Atlético Goianiense não, o Corinthians não e o Vitória não. O restante, todos têm jogos a menos. O Fluminense, o Criciúma, o Bragantino, o Grêmio, o Juventude, o Inter tem 4 jogos a menos. O Corinthians já realizou todos os seus 24 jogos. E nesses 24 jogos, o Corinthians tem apenas 4 vitórias. Em 20 jogos, o Corinthians não venceu. É uma campanha horrorosa. O aproveitamento do Corinthians é de 30% no Campeonato Brasileiro. 30%. Numa conta até grosseira aqui para vocês, o Corinthians hoje tem 22 pontos e 24 jogos. O Corinthians tem mais jogos que pontos. 24 jogos, 22 pontos. No campeonato de 38 rodadas, se você fizer menos pontos do que jogos, você cai. Porque se você fizer 38 pontos ou menos, você cai. A nota de corte, ela normalmente se trabalha com 45 pontos. Então você já parte do pressuposto que nos 38 jogos você tem que fazer pelo menos 45 pontos. 44, 46, 43, varia muito de ano a ano. Dentro dessa projeção, o Corinthians tem mais 14 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro. 14 jogos. Se o Corinthians vencer a metade, vejam bem, se o Corinthians vencer a metade desses jogos, ele não chega nos 45. Porque 7 vezes 3, 7 metade de 14, né? Vezes 3, 21 pontos, mais 22 que ele já tem, 43. Se o Corinthians vencer a metade dos seus jogos, que não é fácil fazer isso, a partir de agora, ele chega no máximo 43 pontos. Pode ser que escape com 43? Pode. Pode ser que não também. E mesmo assim, ele precisa vencer metade dos seus jogos. Ele precisa vencer 7 em 14. Ele venceu 4 em 24. Os números, eles impactam, né? Quando você começa a abrir e entender o que o Corinthians precisa, a situação fica muito mais grave. Porque você pensa assim, caramba, o Corinthians não fez nada disso até agora. Eu sei que tem uma perspectiva de melhora no trabalho do Ramon, com os reforços que recém chegaram, com o centroavante que foi anunciado agora, pode chegar outro, e talvez essa reta final ela seja melhor, mais interessante. Mas o primeiro jogo já é contra o Flamengo. Na Neoquímica Arena, é verdade, no dia do aniversário do clube, e deste que vos fala, por coincidência, mas contra o Flamengo. Motivadaço, com reforços, disputando o título. Cara, que missão, que missão. E aí a gente está falando de... Chico, mas se ganhar os jogos em casa, beleza. Não dá para a gente tratar dessa forma, porque, como eu disse, já começa com o Flamengo em casa. Na 25ª já começa com o Flamengo em casa. Qual é a garantia que o Corinthians tem que vai ganhar do Flamengo em casa? Se não ganhou do Juventude, com 2 jogadores a mais, se não ganhou do Bragantino, se não ganhou do Grêmio, se não ganhou do Cuiabá.
Corinthians não ganhou desses jogos, desses times jogando em casa. Buscou resultado contra o Bahia fora, jogou bem contra o Fortaleza, mas não conseguiu vencer. Depois o Corinthians vai jogar contra o Botafogo no Rio. Flamengo e Botafogo são os 2 jogos próximos do Corinthians. Que tabelinha, hein? Meu Deus do céu. Vamos seguir aqui. Depois recebe o Atlético Goianiense. Obrigação vencer. Mas era obrigação contra o Juventude, contra o Bragantino, mas tá. Esse aqui é o lanterna. Hoje, pelo menos. É obrigação vencer. E é em casa. Depois, vamos avançando. São Paulo fora. Clássico, no Morumbis. Majestoso. Aí é um jogo igual, né? Embora hoje o São Paulo esteja numa outra fase, num outro estágio. O trabalho do Zubeldia é muito bom. É um São Paulo em casa. É difícil. Depois recebe o Inter. O Inter que está cambaleante, está melhorando, daqui a pouco dá uma oscilada. Nunca tinha ganhado na Neoquímica Arena até o ano passado. Aí conseguiu a primeira vitória. Mas, ou foi esse ano? Acho que foi esse ano. Acho que foi esse ano no primeiro turno, né? Enfim. E aí depois recebe o Atlético Paranaense. Enfim, não tem jogo fácil, né, gente? Tô avançando aqui, já estou na 30ª aqui. 30ª rodada. Precisa ganhar 7 de 14 e mais 2 empates, vai? Para a gente imaginar que o Corinthians possa escapar. 7 vitórias, 2 empates em 14 jogos. Será que dá? Eu confesso para vocês que, assim, tenho dito para amigos corintianos, para minha esposa, falando assim, ó, se escapar esse ano, com tudo que está acontecendo no extracampo, na política, com crise financeira, com as atrapalhadas da diretoria, se escapar esse ano, ela falou, você fala isso todo ano. Eu falei, mas o Santos também foi batendo na trave, e por problemas também no extracampo, até que não conseguiu. O Corinthians está parecendo muito isso. Então, se escapar esse ano, comemore como título, porque a perspectiva não é boa. Eu não imaginei que a situação fosse chegar nesse ponto, de verdade. Nas primeiras 10, 15 rodadas, eu não dei muita bola. Eu achei que, em algum momento, o Corinthians fosse sair da zona e ficar fora da zona. Ele saiu, voltou, está patinando. Então, assim, a tranquilidade ainda não aconteceu. Pode ser, e tomara que isso aconteça, que o Corinthians emende 3 vitórias seguidas, porque isso faz você respirar na tabela. Mas vamos lá, com essa tabela que eu estou falando para vocês aí, com Flamengo, Botafogo, São Paulo, é a tendência? Não é, né? Não é. Então, assim, dificuldades. Falando sobre esse aspecto político, a gente falou ontem aqui, ou antes de ontem, sobre o processo da abertura de impeachment, né, solicitada aí pelos conselheiros, 90 conselheiros, encabeçados aí pelo Mário Gobi, no movimento apartidário, segundo eles, né, para que o presidente Augusto Melo seja destituído do cargo. Demorou, mas o Augusto se manifestou. Ele colocou lá na sua rede social, dizendo que recebeu a notícia de um grupo de conselheiros que protocolaram aí um pedido de impeachment e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, essa atitude tomada logo após uma derrota no Campeonato Brasileiro é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana das urnas. Aí ele fala que, embora não tenha o conhecimento oficial sobre o teor do pedido, se as informações veiculadas na imprensa forem verdadeiras sobre os motivos, né, do pedido de impeachment, trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo da temporada. O presidente segue a nota e fala o seguinte: como presidente, em conjunto com a diretoria, continuarei lutando para recuperar as finanças do clube, os resultados de campo, blá, 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 blá. Conclamo a todos os associados, conselheiros e a nação corintiana para que se somem no apoio ao nosso clube até o final dos campeonatos. Do tipo, deem uma trégua. E finaliza, a atual gestão permanece tranquila
e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, focado no trabalho sério e responsável que sempre guiou nossas decisões. Não permitiremos que artifícios políticos desviem o clube de seu objetivo maior, o sucesso dentro e fora de campo. Essa a manifestação de Augusto Melo perante ao pedido de impeachment por parte de 90 conselheiros. Isso ainda vai dar muito pano para manga. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, não decidiu ainda se leva até a sessão plenária para votação. Isso vai depender ainda de um parecer da Comissão de Ética. Tem uns dias para que isso possa acontecer. E só para finalizar, eu não falei nos meus outros vídeos, mas o jogo contra o Flamengo é no próximo domingo e o Corinthians vai pagar a multa para ter Hugo Souza presente em campo. Uma multa de R$500 mil, que foi decidida em contrato, né, pelo empréstimo. Eu acho que faz sentido, né? Você não usa o jogador contra o clube que detém os seus direitos, mesmo que ele esteja jogando no Corinthians, super bem no Corinthians e tal. O Flamengo não quer ser prejudicado por isso, né? E colocou uma multa lá de R$500 mil. O Corinthians queria tentar adquirir o Hugo antes desse jogo, porque aí teria pago já o jogador seria do clube, não teria que pagar nada mais do que isso. Mas não foi possível pela cláusula no contrato do Hugo de que ele só pode mudar o vínculo a partir do dia 1º de outubro. E é aí que o Corinthians vai poder fazer a sua aquisição. Por enquanto, ele segue jogador do Flamengo, emprestado ao Corinthians, e que não pode jogar contra o Flamengo, a menos com o pagamento dessa multa de R$500 mil. E o Corinthians vai exercer o seu direito de usá-lo, pagando essa multa. O que vocês acham de tudo isso? Me perdoem pela voz, estou fazendo um esforço aqui e agora eu vou descansar, vou repousar. Amanhã tem mais. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!